Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos na tua casa e também o pessoal que está do lado de lá das câmeras no YouTube, que vai ser também replicado no Facebook e no Instagram, que o Senhor derrame sobre todos que participarão desta adoração as tuas santas bênçãos. Fica conosco, ilumina-nos para que compreendamos a tua palavra inspirada e o fazemos isso no doce nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Vamos lá. Comprados por alto preço. A minha Bíblia está aberta, se você quiser acompanhar os textos, né? Você pode ler comigo já já. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que tema é esse, pastor, que é polêmico? O mundo hoje, no qual vivemos, vive buscando caminhos diversos para encontrar a verdadeira saúde. É justamente isso. Irmãos, mordomia é uma vida saudável. Eu vou tocar na ferida, mas é importante a gente saber essa temática, esse assunto, ele é muito especial e faz parte da palavra de Deus, e para o remanescente fiel da profecia bíblica, ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, a partir do verso 6. Então, muita gente hoje procura caminhos para encontrar a verdadeira saúde, e as pessoas estão tão preocupadas com a sua saúde física, algumas delas, por exemplo, até solicitam que nós oremos, isso é verdade, oremos. Alguém chega nos cultos, às vezes, de oração, e pede, né? Chega assim, pede, pastor, ora por minha saúde, ora por meu corpo, ora por minha mente, enfim, ora porque a coisa não está boa não. Aí às vezes vai no médico e até faz os pedidos de oração e diz assim, quando o médico pergunta, o que é que você veio fazer aqui? Claro que a pessoa vai procurar um médico porque precisa de cura, né? Aí o médico pergunta, onde é o problema? Onde está doendo, irmão? Onde está doendo, irmã? Aí o irmão e a irmã chegam assim, pastor, doutor, está doendo tudo, é jogar fora. Não tem aquela piada, né, sem graça que muitos fazem, mas é isso mesmo. Procuram, gente, a verdadeira saúde física. Aí pedem nas igrejas que a gente ore pelas pessoas que não estão saudáveis, que estão com doença, pedem conselhos sobre, pede conselhos sobre o regime alimentar. Acontece que na Bíblia nós temos uma dieta original. A Bíblia ensina para nós até como se alimentar. Olha que Deus maravilhoso, Deus bondoso, né, Grazi? Né, irmã Josefina, né, irmã Lúcia, Patrícia, Cristiane. Quer dizer, Deus ensina através de sua palavra até como devemos nos alimentar. Pastor, o que é que o senhor vai falar? Olha lá, hein? Fica tranquilo, o que eu vou falar está tendo aqui base na Bíblia e no espírito da profecia. As pessoas pedem conselhos, as pessoas pedem oração, as pessoas querem ter uma vida equilibrada, saudável, bem como conselhos gerais sobre saúde. Isso faz parte da mordomia, pastor? Isso faz parte da Bíblia? Já disse para vocês, e hoje eu vou apresentar para cada um de vocês que vieram, cada um que veio, você que está também do lado de lá, no YouTube, no Instagram e no Facebook, você vai saber algumas regrinhas práticas para se ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental e principalmente uma boa saúde espiritual. Por quê? Porque o grande sábio Salomão disse certa vez, quando a mente está abatida, os ossos secam. Então existe uma correlação, uma intimidade, uma proximidade entre corpo
e mente. Já dizia o grande sábio Salomão. Quer ver um grande... Vocês conhecem o autor da medicina? Quem criou a medicina? Pelo menos a ciência diz que foi Hipócrates. E Hipócrates, ele acertadamente foi na mosca. Ele disse o seguinte sobre saúde: seja o teu alimento o teu remédio. Quem disse isso foi o pai da medicina. Ou a gente pode inverter também, que dá no mesmo. Seja o teu remédio o teu alimento. Então, a alimentação, ela faz parte da religião. A alimentação, ela faz parte da mordomia cristã. Você que está inquieto já aí, vai, pastor, o que é que o senhor vai falar? Preste atenção. Todos nós queremos ter saúde. Sim ou não? Vamos lá, não conversam. Sim ou não? Olha aí, eu estou vendo você em casa conversando. Presta atenção, você de casa aí, ó. Deixa tudo e preste atenção agora, porque vocês de casa, assim como vocês aqui da igreja central de Areal, querem ter uma boa saúde. E nós também desejamos, nós aqui de casa, aqui da igreja, né, da casa de Deus, todos nós queremos ter uma boa saúde. O apóstolo amado, quem? João. Isso mesmo, o discípulo do amor, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, aquele que escreveu as 3 cartas universais. Quais são? 1 João, 2 João, 3 João. Além desses 3, escreveu o Apocalipse e também escreveu o Evangelho. O Evangelho, o 4º Evangelho. Esse João, em uma de suas cartas, justamente na 3ª, eu estou com a Bíblia aberta aqui, no capítulo... no verso 2, né? Assim ele escreveu, porque não tem capítulo, né? O verso 2. O verso 2 ele escreveu assim, ó, ao querido amigo Gaio, né? Dá mais volume para mim aqui, um pouquinho, que eu não estou ouvindo direito a minha voz, para eu não gritar, beleza. Ele escreveu ao amigo Gaio: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha a relação que ele faz, a saúde física com a alma, ou seja, com a saúde espiritual e também com a saúde mental. Quando o Salomão disse que quando a mente está abatida, os ossos secam, né? Quando Hipócrates disse que seja o teu alimento o teu pão, então eles estavam sabendo o que estavam falando, porque existe uma relação entre corpo, mente e alma. Justamente, nós vamos falar para vocês, os gregos, por exemplo, como o apóstolo João, ele equiparou o seu desejo de bem-estar espiritual com o bem-estar físico. Os gregos, eles possuíam, minha querida igreja, meus irmãos amados, um lema. E sabe qual era o lema que eles tinham? Mente sadia em corpo sadio. Não tem coisa melhor do que a gente ter uma mente sadia. E quando a gente tem uma mente sadia, a gente tem um corpo também sadio. Lembrem-se de que foi Jesus quem disse. Vocês estão atentos aqui? Estão ligados aqui? Jesus disse assim, ó: eu vim para que tenham vida e tenham em... Sabe qual é o desejo de Jesus, irmãos? É que nós tenhamos vida em abundância. Essa palavra em abundância, ela significa saúde física, mental e espiritual. Não é só uma parte do ser humano. Aliás, o ser humano é uma unidade orgânica. Nos primórdios, quando Deus criou Adão e Eva, por exemplo, ele criou o pó da terra. E ainda... com o pó da terra, 2 elementos. O pó da terra, ele pegou e soprou, ele fez o boneco lá de barro, Adão, e soprou nas narinas do homem o espírito, que é a mesma coisa, o ruach, o fôlego. Aí o homem passou a ser alma vivente. Então, alma, nesse sentido bíblico, nefesh hayah, alma vivente, quer dizer os 2 elementos somados, ou seja, pó, o barro, mais o espírito, ruach, não é? Fôlego. Pó mais espírito é igual a alma
vivente. No hebraico é nefesh hayah. Exatamente. A partir daí, o homem passou a ser uma alma. Ele não tem, ele é. É claro que muitos leem a Bíblia e não entendem o texto e às vezes formam um pretexto e começa a entrar na mitologia grega, nos conceitos gregos da imortalidade da alma, tá? É claro que Jesus um dia chegou assim para os discípulos lá no Getsemane, né? Ele estava muito triste e ele falou assim, ó: a minha alma está profundamente triste e até a morte. Essa alma aí não significa o pó. Não, tá? Essa alma aí significa o estado mental que Jesus estava vivenciando naquele momento. Então, a alma tem esse significado, às vezes, como pó e fôlego, o homem completo. A alma que pecar, essa morrerá, de Ezequiel capítulo 18, verso 4. E a alma também pode ser um significado de mente, tá? Né? Ou seja, de também uma vida espiritual. A minha alma está boa. A minha alma está conectada com Deus. Então, quando fala em alma, nesse sentido, você tem que entender o sentido da palavra aí, tá bom? Mas aqui, voltando aqui, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, ele disse que nós precisamos ter também vida e vida em abundância. Ele mesmo, Cristo Jesus, quer que tenhamos vida feliz. O propósito dele é que não apenas a vida feliz no aspecto espiritual, né? Não apenas no aspecto físico, não apenas na mente, mas no conjunto todo. Ou seja, quando o homem foi criado das mãos de Salvador, das mãos de Deus, Cristo criando o ser humano, ele o fez uma unidade orgânica, ou seja, ele fez um ser todo, um ser holístico. Essa é a expressão teológica, tá bom? Então, o homem ele é completo. Quando ele tem o fôlego de vida, quando ele tem o corpo, mas a vida espiritual. Ele é um ser holístico. As Escrituras Sagradas, ela nos afirma, através do apóstolo Paulo, que o nosso corpo, irmãos, prestem atenção, é um assunto que muita gente não gosta de ouvir, mas, por favor, preste bem atenção nos detalhes bíblicos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo, ele é a casa do Espírito Santo. Ele é a morada do Espírito Santo. O nosso corpo, minha querida irmã, meu querido irmão, é o lugar onde o Espírito Santo habita, ou onde o Espírito Santo quer habitar. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele quer estar dentro de nós, ele quer viver com a gente. Então, o nosso corpo, ele tem um papel fundamental na vida espiritual. Lembre-se, nós não podemos divorciar o corpo da mente, porque a mente faz parte do corpo, e não podemos divorciar corpo, mente e espírito, e a alma que Deus nos proporciona, a vida espiritual. Então, essa é a ligação que existe entre o ser humano e a sua vida como um todo. Então, se é o nosso corpo, conforme Paulo diz na sua palavra, que é o templo do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo foi designado para hospedar o divino poder de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o vigário de Jesus. Quem é o Espírito Santo, pastor? É o representante legal. Não é o sacerdote A, não é o pastor B, não é o reverendo C. Não, o Espírito Santo é o único representante legal do céu, de Jesus Cristo, aqui na terra. Porque o próprio Jesus Cristo, antes de subir, ele disse assim, ó: se eu não for, o Espírito Santo da promessa não vai descer. Entenderam? O Espírito Santo é o vigário, é o representante de Cristo na terra. Em 1 Coríntios, nós lemos: acaso vocês não sabem que o vosso corpo, repito, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então,
Nós não pertencemos a nós mesmos. Alguém diz assim, ó, eu coloco aqui na boca o que eu quiser, porque na minha boca mando eu. No meu estômago quem manda sou eu. Quem disse que a sua boca manda você? Quem disse que do seu estômago é você que é o patrão? Não, meu irmão. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente pertence a um dono, a gente pertence a um Senhor. E esse Senhor é quem? É Deus. Sendo que o próprio Deus deseja habitar em nós, na pessoa maravilhosa do seu representante legal, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então, nós deveríamos ou não, irmãos, nos preocuparmos com o nosso corpo e mantê-lo em dia, em melhor forma possível, sim ou não? Claro que sim. Então a gente, claro, sem legalismo, sem fanatismo. Esse é o problema de muitas pessoas quando falam sobre o assunto do corpo, porque mordomia não é só tesouro, dízimos e ofertas. Mordomia não é só templo. Mordomia não é só tempo. Lembre-se disso. Mordomia é tempo, mordomia é tesouro, mordomia é talentos, mas mordomia também é templo. Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado, porque muita gente pensa que somente um aspecto da mordomia deve ser enfatizado. Não, os 4 aspectos, o templo, o tempo, os talentos e os tesouros. Os 4 T's da mordomia completam. E nós não devemos falar sobre o assunto com animosidade, com fanatismo, e às vezes machuca muitas pessoas. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas regras, sabe, bem rápidas. A maioria de vocês já conhece muito bem, vocês que estão aqui na igreja e também no online, alguns mandamentinhos, né? Não diminuindo o poder deles, mas algumas regras, ou vamos chamar de mandamentos, para que possamos ter uma boa saúde. Quer saber o primeiro mandamento? De uma saúde boa, né? Porque nós fomos comprados, gente, por um preço, sabe, fenomenal. Primeiro mandamento, ar puro. Olha só, está na Bíblia. Deus criou o oxigênio para a gente respirar. Agora você me pergunta, pastor, como é que eu posso extrair, né, ar puro nos grandes centros urbanos, por exemplo? Quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, Nova York, Tóquio, Salvador, Recife, Maceió, como é que a gente pode extrair um ar puro com milhares de fábricas de automóveis, por exemplo, e o ar que se tornou um pouco perigoso, né? Há gases venenosos, irmãos, em suspensão na nossa atmosfera. Há quem diga que a nossa atmosfera está comprometida, né? E há gases terríveis que podem matar. E esses gases estão em tão grandes quantidades que às vezes torna-se difícil a gente respirar um ar puro. E até cidades devem ser desaconselhadas, né, para a gente residir devido à poluição. Mas onde, pastor, eu posso encontrar um ar puro? Junto à natureza, é claro. Apesar de tanta poluição do ar provocada pelas indústrias e pelo próprio ser humano, apesar de tudo isso, nós podemos, junto à natureza, nas florestas ou até no interior, né, encontrar um ar puro. E aí, longe das áreas industriais. Eu quero enfatizar aqui 2 coisas para a gente prosseguir nos mandamentos da boa saúde, para a gente saber que nós todos fomos comprados por um bom preço, um alto preço, e nós somos o templo do Espírito Santo, e logo precisamos ter equilíbrio para tentar absorver esses remédios, essas gotas de saúde que Deus nos proporcionou. Por exemplo,
Duas coisas que eu considero aqui sobre ar puro. Você sabe que a fumaça do cigarro, que o alcatrão, para quem fuma, por exemplo, ou para quem tem parentes e amigos e vizinhos que fumam por perto, você sabe que tem um efeito tão prejudicial à saúde, ou até mais que o monóxido de carbono. Você sabe de onde vem o monóxido de carbono? É justamente das descargas dos automóveis. E isso aí faz mal para a gente. Por isso que existe uma peça nos nossos automóveis chamada catalisador. Para que serve o catalisador? Para diminuir os poluentes que a máquina coloca para fora, para o ambiente, logo danificando o ar, fazendo com que este não se torne puro como Deus gostaria de nos oferecer e oferece gratuitamente. Então, esse efeito da fumaça do cigarro, do alcatrão, é muito mais poderoso do que o monóxido de carbono, né? E o segundo que eu quero considerar aqui é que não basta apenas procurar puro, viu? É preciso saber respirar, mas respirar, corretamente, para que o sangue seja devidamente oxigenado e revivificado. Qual é o primeiro mandamento de uma saúde boa? Primeiro mandamento? Ar puro. É possível respirar ar puro em meio a tantas contaminações globais? É possível. Então procure se afastar. Eu já falei aqui que é prejudicial à saúde fumar, né? Porque olha a fumaça do cigarro. Tem gente que nunca fumou, mas pode contrair câncer de pulmão. Existe o fumante ativo e o fumante passivo. Você pode nunca ter colocado um cigarro na boca, mas pode ter fumado a vida toda, porque ficou perto de alguém que tem esse mau hábito. Então é o seguinte, quando alguém estiver fumando, casca fora, porque se você começar a consumir, vou dizer assim, né? Inspirar, respirar esse mal chamado alcatrão e fumaça do cigarro, você se torna um fumante passivo. Cuidado com isso. Segundo mandamento de uma boa saúde, a luz solar. Quantos expõem-se durante toda a semana no sol? O sol, ele precisa ser... Deus colocou o sol para a gente usar o sol. Olha que interessante. Deus criou esse astro maior para a gente receber nutrientes dele. É possível receber, sim. É claro que vivendo em apartamento direto, trabalhando em fábricas, trabalhando em escritórios fechados ou estudando, milhões de pessoas não recebem o benefício da luz, a exposição do sol. Agora tem um detalhe também, né? A gente não pode se expor de forma exagerada no sol, porque existe câncer também provocado pela exposição exagerada dos raios solares. Ele é poderoso, viu? O sol foi Deus quem criou. Ele é purificador, ele mata os germes. Olha, você que tem casa aí muito úmida, às vezes não quer que o sol entre por suas janelas, por favor, quando o sol bater firme e forte, abra as janelas. Deixe que o sol entre na sua casa, porque ele tem um poderoso purificador, ele mata os germes, ele faz com que o sangue circule pela periferia do corpo. Ele também combate o raquitismo, sabiam disso? Ajuda no crescimento das crianças, dos bebês, ajuda a fixar vitaminas no organismo. Você sabe qual é o melhor período para se expor do sol? Você sabe qual é? Pela manhã, justamente esse é o melhor período. E cuidado, depois das 10 e antes das 4, apesar de ter uma vitamina muito boa, que a gente precisa, né, a vitamina D, tem que ter cuidado entre 10 e 4 da tarde, para a gente não se expor demoradamente no sol. Mas o sol é um remédio que Deus proporcionou para nós. Vamos adiantar? Terceiro remédio, estou chegando ao final. Terceiro remédio, a abstinência. Aí é que está o problema de muitos de nós. Ou seja, tem
Temperança. O que é temperança? Temperança é se abster de coisas nocivas. Temperança é se afastar de coisas que fazem mal ao nosso organismo. Mas não para por aí não. Continua. Além de se afastar de coisas ruins que comprometem uma saúde física boa, a gente também tem que usar as coisas boas com equilíbrio. Vou repetir o conceito interessante das Escrituras Sagradas sobre o bem-estar, a palavra abstinência ou temperança. Temperança é o quê? É você se abster, não participar de comida e bebida que te faça mal, ok? E, ao mesmo tempo, comer e beber de forma equilibrada as coisas boas. Então, a minha velha mãe já dizia para mim, tudo em demasia é prejudicial. Até a coisa boa, se você fizer em excesso, cometer em excesso, você está cometendo uma intemperança. Irmãos, você sabe que estimulantes como chá, dependendo do chá, café e também refrigerantes, eles estimulam o organismo, dando aquela falsa sensação de bem-estar, enquanto o corpo é desgastado. Embora poucos saibam, quase todos os refrigerantes têm cafeína, viu? Presta atenção. Não é só porque a pretinha é preta, isso é preconceito. Cuidado que dá até cadeia. Tem gente que não toma Coca-Cola porque é escurinha. Aí toma Fanta, né? Aquela laranjinha. Tem a Fanta Guaraná, tem também outras lá, né? Ah, não, eu não tomo Coca-Cola. Eu sou crente. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não tomo a escurinha. Mas está tomando outra que também faz mal. Tem açúcar, sabe? Para quem não quer mais. Então é o seguinte, são estimulantes. Eles fazem assim, bem-estar. Mas eles fazem bem-estar momentâneo, sabe? Mas ele está desgastando o nosso organismo aos poucos, né? Então é o seguinte... Os refrigerantes contêm cafeína. E a cafeína estimula o sistema nervoso, aumentando a secreção ácida do estômago. Se você está tomando refrigerante, pare de tomar, porque não é alimento. Pastor, eu já te vi tomar refrigerante. Já me viu. Eu não sou hipócrita. Eu não tomo mais. E não quero. E evito o máximo. Mas eu posso tomar? Posso em algum momento da vida, porque eu sou falho, mas eu não vou julgar quem quer que seja. Mas refrigerante não é alimento, viu? Então isso também destrói o nosso organismo. Quarto mandamento. Vamos lá. Exercício físico. Gente, a gente precisa exercitar. E muitos problemas de saúde surgem como consequência de uma vida o quê? Sedentária. Eu não vou falar muito porque vocês já estão carecas de saber. Velhinhos de cabelos brancos de saber. Velhinhas muito experientes de saber. Mas vocês sabem que quando nós não nos exercitamos, essa máquina é fantástica, gente. E Deus criou com todo o detalhe, com todo o carinho. E quando nós não praticamos exercícios físicos, aí tem uma consequência, ou consequências. Porque a falta de exercício físico predispõe o nosso organismo a uma série de complicações, uma série de males como a obesidade. Gente... Quase todos os tipos de exercícios físicos são recomendáveis. Mas é importante ressaltar, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Olha, eu detesto academia, meu filho sabe. Ele me chama de vez em quando. Eu detesto. Esse negócio de estar andando, correndo e não saindo do lugar, não é para mim não, filho. Eu gosto de correr ao ar livre, eu gosto de caminhar com a minha digníssima esposa Ana, que está me assistindo. Quase todas as semanas, pelo menos eu tenho que ir 1, 2 ou 3 vezes por semana, porque eu já estou numa idade, é aquele negócio, o jovem não gosta de se exercitar, mas a maioria já está fazendo isso. Eu estou falando da maioria, o pessoal que não entende nada de espírito e profecia, e o pessoal que não entende nada de Bíblia.
Sim, eles têm um propósito, né? Eu quero ficar bonito para as pessoas, só isso. Tem gente que só faz academia para isso, para ficar bonito, para namorar, para namorada, para namorado, para casar. Não, o nosso propósito em ir à academia, em fazer algum tipo de exercício como caminhada, ao ar livre, etc. O nosso propósito não é simplesmente ficar bonito, porque Deus quer que a gente tenha saúde, tá? E a gente precisa exercitar-se para obter saúde. E a saúde faz bem, obrigado. Mas Deus quer que a gente faça isso para ter saúde, para louvar e engrandecer o nome dele e para a gente envelhecer, gente, com qualidade. A velhice nos aguarda, mas a velhice ela tem que ser não apenas quantitativa, mas qualitativa. Ou seja, é bom envelhecer com muitos anos? É, maravilha, mas que não seja uma velhice doentia, né, homem velho? Né, mulher velha? Pois é, mas que seja uma velhice, com qualidade. Eu já tenho 50, então eu preciso cuidar mais da minha saúde. Não porque eu quero, por conta disso, obter o agrado de Deus, né? Perdão. Não, olha, eu vou reformular o que eu falei para depois não gravarem aí e falarem heresia. Eu tenho que agradar a Deus com o meu corpo. Está escrito isso, porque é templo do Espírito Santo. Mas eu não posso deixar de beber isso, deixar de comer aquilo, né? Deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro, para que as pessoas me aplaudam. Eu tenho que fazer isso para eu viver bem com meu Deus e também com os meus semelhantes. É para isso que ele colocou os mandamentos da saúde, os remédios da natureza. E olha, eu preciso dizer para você que é importante ressaltar que todos nós devemos praticar exercícios, claro, com equilíbrio, com moderação, com temperança, sempre sob orientação médica. Tem gente que vai para fazer um determinado exercício, mas nem passou pelo médico. Cuidado, você pode bater as cacholas e morrer a qualquer momento. Pode ter um infarto fulminante. Você precisa fazer um exame de bateria, uma bateria de exames, né, para ter uma boa saúde, saber o que tipo de melhor é o exercício para você ter uma vida equilibrada. Então, exercício físico com moderação. Vamos para o 5º mandamento e vamos para a parte final. Esse aqui bate na tecla de muita gente e bate no coração. Regime alimentar equilibrado. Alimentação saudável. Eu não estou falando de quantidade, irmãos. É importante a quantidade. Mas mais importante do que a quantidade é a qualidade. Você sabia que quem come muito pode morrer mais cedo? Então não é tão importante a quantidade. O mais importante, gente, não é comer muito, mas o que comer. E olha, a utilização deste alimento, ele deve, voltando aqui à abstinência, à temperança, deve ser utilizado com o quê? A utilização com equilíbrio, porque o nosso organismo, ele necessita receber de modo bem distribuído uma dosagem correta de comida, de bebida, proteínas, vitaminas, carboidratos, gorduras e sais minerais. Para qualquer caso da dieta especial, a recomendação é procurar o quê? Um médico. Então é o seguinte, você sabe que os alimentos eles são divididos em 3 grupos. Quais são os 3 grupos? Construtores, reguladores e energéticos. Os alimentos construtores, pastor, são aqueles que desenvolvem os ossos, está vendo? Como é importante os construtores. Eles são os músculos, né? O sangue são desenvolvidos, né? É desenvolvido pelos alimentos construtores. A pele, os demais órgãos são desenvolvidos por causa dos alimentos construtores. E onde nós encontramos os alimentos construtores? Isso aqui é uma aula, viu? Isso aqui é muito importante a gente saber. Onde nós encontramos os alimentos que ajudam os ossos, os músculos, o sangue, a pele e os demais órgãos? Onde nós encontramos? Anota aí.
Nós encontramos esses alimentos construtores no peixe, na carne bovina, no fígado, na lentilha, na ervilha, no amendoim, no feijão. Sabiam disso? Na soja, nos ovos, no leite e derivados como coalhada, iogurte, queijo e etc. Esses são os alimentos que nós encontramos, que estão no grupo número 1 dos construtores. Pastor, o senhor falou aí em alimento cárneo. Falei. Eu estou falando em média geral, esses alimentos, eles nos ajudam, né, e tem essa função, tá bom? Agora, os alimentos reguladores, tipo 2, grupo, né? São os que mantêm o organismo em bom funcionamento. E esses alimentos reguladores são encontrados nas verduras cruas, como agrião, cenoura, alface, repolho, rabanete, salsão, acelga, salsa e cebolinha. Nos legumes e hortaliças cozidos, cenoura, couve, flor, repolho e cebola. E nas frutas também tem os alimentos reguladores, como no limão, no abacaxi, laranja, caju, tangerina, maçã, mamão, manga, melão, caqui, pêssego, eu estou com água na boca, uva, melancia, figo, pera, banana e abacate. Encontramos tudo isso nos alimentos reguladores. Pastor, e os alimentos para fechar? E os alimentos energéticos? Nós encontramos onde? Esses energéticos, nós aprendemos que são os que dão energia e calor. Onde podemos encontrar eles? Cereais como milho, trigo, aveia, centeio, cevada, arroz. Nos tubérculos, por exemplo, batatas, cará, inhame, mandioca, batata doce. Nas gorduras como manteiga, óleo, margarina, no mel e no melado e no açúcar. Só lembrando, a palavrinha temperança cabe também aqui. A gente tem que ter equilíbrio no uso dos construtores, no uso dos reguladores e no uso dos energéticos. A palavra-chave hoje é o que, gente? Equilíbrio, dentro da alimentação bem equilibrada. Pastor, é claro que Deus, ele criou o homem e não criou o homem para que o homem matasse um animal para se alimentar, para servir de alimento. Isso nos primórdios, quando Deus criou Adão e Eva, colocou-os num jardim perfeito, pessoas perfeitas. E a dieta original era o quê? Frutas, não é? Vegetais. Essa era a dieta primeira. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês que neste assunto da mordomia, templo, corpo, da saúde, a gente precisa ter muito equilíbrio. E existem 2 milhas a percorrer. A primeira, né? A primeira está na palavra de Deus, como também no Espírito de Profecia. E a segunda está na palavra de Deus, como também no Espírito de Profecia. Existe a primeira milha. Qual é a primeira milha no assunto da dieta que Deus proporcionou para nós, seres humanos? A primeira milha é comer o que Deus, no princípio, nos deu, que foi os alimentos naturais, vegetais. O pecado entrou no mundo, aí ele acrescentou algo. E depois veio o dilúvio, depois do dilúvio, aí Deus permitiu que o alimento cárneo entrasse na parada da dieta do ser humano, depois do dilúvio. Mas, mesmo assim, depois do dilúvio, tempos depois, Moisés, que escreveu Gênesis, também escreveu Levítico. E ele escreveu o capítulo 11. E no capítulo 11, Deus dá uma dieta para o seu povo. E inclui alimentos cárneos. E a dieta está lá bem clara. Animais limpos, vocês podem comer. Animais imundos, vocês não podem comer. Primeira milha andada é a gente não comer alimentos que Deus disse para a gente não comer, que são os animais imundos. Aí lá, depois vocês lêem em casa, né? Levíticos 11 fala quais são as características dos animais que a gente tem que comer e que a gente não tem que comer. Animais que andam, animais que nadam e animais que voam. Aí tem aquelas características que vocês já leram. Se não leram, leiam no capítulo 11
de Levíticos. Primeira milha na área da saúde, que a gente tem que andar, é não comer animais imundos, aves imundas e peixes imundos, ok? Perfeito até aí? Todo mundo já sabe o beabá. Primeira milha, Deus permitiu. Quando Jesus esteve na terra, Jesus comeu alimento cárneo, sim ou não? Eu quero fazer essa pergunta a você. Você pode responder aqui, ó. Você pode responder aqui no chat também, e eu tenho que terminar o culto de hoje. Mas esse assunto é importantíssimo. Eu quero saber uma coisa, só responda sim ou não precisa comentar. Aqui no presencial também. Jesus comeu alimento cárneo, sim ou não? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Sim. Jesus já existia antes de existir, sim ou não? Sim. Antes do Novo Testamento, foi Jesus quem criou Adão e Eva. Paulo diz que ele é o agente da criação. Jesus foi quem criou você, ser humano, a partir de Adão e Eva. Lembra que Jesus, ele apareceu em alguns momentos, como na Bíblia chamamos teologicamente de teofanias, ou aparições de Deus, ou cristofanias, como queiram, aparições de Jesus. Vocês lembram no episódio de Abraão, quando 3 anjos Deus enviou para falar com ele? Lembram do episódio? O Espírito de Profecia diz que um daqueles ali era Jesus. E o que foi que Abraão ofereceu para Jesus? Isso mesmo, carne vermelha. E ele comeu carne vermelha no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus comeu carne? Sim ou não? Não vou entrar no mérito, para até não ser muito forte com algumas pessoas que são vegetarianas estritas. E eu não quero pejorar a mensagem braço direito do terceiro anjo, tá? Não quero pejorar, não quero falar mal e não posso falar mal, é uma mensagem de Deus para nós nos últimos dias. Mas é preciso dizer com equilíbrio que Jesus teve 2 ocasiões, aliás 3, muito propícias para ele ensinar. Por que eu estou falando isso? Com muito cuidado para que muitas pessoas do lado de lá não entendam de forma errada o que eu estou falando, mas com muito amor no meu coração, porque tem gente que diz que comer carne é pecado. Gente, comer carne não é pecado, ponto. Qual é a dieta de Jesus? Qual foi a dieta de Jesus no Novo Testamento? Ele teve em 2 ocasiões, gente, ele teve em 2 ocasiões, para que pudesse implantar ou empurrar goela abaixo o vegetarianismo. Qual? A multiplicação. 2 vezes. Ele multiplicou 2 vezes pães e que, gente? Peixe é verdura, é legume, o que é? Ele multiplicou peixes. Com todo respeito e carinho aos meus queridos irmãos que não comem alimento cárneo. Ele multiplicou pão e peixe. Logo, ele comeu peixe. Claro, depois de ressurreto, a Bíblia confirma que Jesus comeu com os discípulos. Naquela pesca, depois da ressurreição, Jesus comeu peixe. Então é o seguinte, para terminar essa questão e a gente ir para casa. Era Páscoa. E o que é que o judeu comia na Páscoa? Peixe, legumes ou cordeiro? Vocês acham que Jesus comeu peixe na Páscoa ou comeu cordeiro? Não está revelado isso na Bíblia. Só foi uma pergunta retórica para você. Se o cordeiro era o símbolo de Jesus Cristo, e todo judeu deveria comer no 14º dia de Nissan ou Abib, para representar o Filho de Deus, só uma pergunta retórica, e a resposta fica com vocês. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ter cuidado quando fala sobre esse assunto, porque esse assunto ele é muito polêmico, mas é bíblico e profético. Se Jesus Cristo comeu isso ou aquilo, eu posso seguir o exemplo de Jesus e não posso dizer que é pecado seguir o exemplo de Jesus até no que ele comeu, porque ele é o nosso
exemplo. A Barbie não é o meu exemplo. O jogador fulano de tal, o ator fulano de tal, a atriz fulano de tal, não é o meu exemplo. O meu padrão, o meu modelo é o Senhor Jesus. Agora vem gente dizer que comer isso, comer aquilo é pecado. Olha, o que Deus disse para a gente comer, aí está na trilha, como é que eu falei? Na milha número 1. A gente tem que comer. Agora, eu posso evitar comer comidas, alimentos cárneos, pastor? Posso, mas só um aviso àqueles que voam e que navegam por aí. Tem gente que não pode deixar de comer alimento cárneo, porque senão morre, por causa do organismo fraco. A irmã Ellen White, ela deu muitos conselhos sobre alimentos não cárneos e alimentos cárneos. Um dos conselhos que ela deu para um doutor foi que o doutor estava muito anêmico e ela precisou dizer para ele voltar a comer carne porque ele estava definhando e ia morrer. Então tem gente que não pode deixar de comer alimento cárneo, mas isso não quer dizer que a gente está defendendo o alimento cárneo. Não. A gente tem que ter equilíbrio e dizer o seguinte: mesmo não comendo alimento cárneo, sendo vegetariano, né, sem comer nenhum tipo de alimento cárneo, seus derivados, isso não quer dizer que por isso a pessoa é melhor do que outra e por isso vai herdar a vida eterna. Porque a salvação não é pela carne da soja. A salvação é pela graça do Senhor Jesus. 6º mandamento: uso da água. Gente, eu costumo dizer que eu preciso aprender esse item aqui. O uso da água, ela deve ser tão pura como o ar puro. E deve ser ingerida diariamente, de 6 a 8 copos por dia, de preferência fora do horário das refeições. 7º mandamento, da saúde: descanso. Gente, é preciso a gente descansar. Há pessoas que procuram ganhar a vida em poucos meses, querem ficar ricas da noite para o dia. É necessário tomar tempo para dormir, meu irmão. Você tem que descansar, tempo para recrear, tempo para brincar. E o descanso semanal é um tempo para descansar, né? Maravilhoso, 1 em 7, as férias anuais. Tem gente que diz com toda arrogância e com toda satisfação: eu não tiro férias há 10 anos, tadinho, não sabe a besteira que fez. Tem que tirar férias, irmãos. A mente precisa de descanso, a mente precisa ter equilíbrio, e tendo tempo para trabalhar, tendo tempo para pensar, para sorrir e recriar. Nós, seres humanos, precisamos. E o repouso do sono é indispensável. Deus deu um dia na semana para a gente lembrar dele e cuidar também da saúde física. Ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental. Ao mesmo tempo, cuidar da saúde espiritual. Então, meu irmão, no mínimo, durma 8 horas por dia. Porque você fazendo assim, é durante as horas do sono que o corpo se recupera, que as células nervosas, está vendo? Que a gente precisa, elas se recondicionam. E dormir cedo e acordar cedo é a melhor coisa da vida. Último remédio, 8º remédio, 8º mandamento, para se ter uma boa saúde equilibrada. Sabe qual é? Confiança no poder de Deus. Esse aí não é menos importante, é o mais importante, o 8º. Nessa vida que vivemos, irmãos, moderna, há muitas tensões, preocupações, muitas angústias, muita falta de paz. E muitas pessoas vão à farmácia, em vez de ir a Deus e pedir a Deus misericórdia, vão primeiro à farmácia. A gente tem que procurar Deus primeiro. Ele é o médico dos médicos. Claro, a gente tem que ter equilíbrio. E as pessoas preocupam-se de forma desnecessária e envenenam a mente, sabe? E enfraquecem o corpo. A única solução é confiar em Deus, aquele que nos criou e suprirá todas as nossas necessidades. Se a gente confiar nele, com certeza, ele nos dará o que nós não queremos, mas o que nós precisamos. E se o colocarmos em primeiro lugar,
Como diz Mateus 6,33, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Enfim, termino resumindo os 8 remédios com equilíbrio: ar puro, luz solar, temperança, exercício físico, regime alimentar equilibrado, alimentação saudável, água, descanso, repouso, confiança em Deus. São os remédios infalíveis. E você pretende entrar no regime celestial? Que Deus te dê muita força, muita capacidade para cumprir os seus estatutos para o bem físico, mental e espiritual. Só lembrando que é pela graça, pelo amor. E os mandamentos nós cumprimos, inclusive os da saúde, como consequência de que um dia nós recebemos Jesus no nosso coração. Quer você fazer esse pacto de ter uma boa saúde ou buscar nos mandamentos do Senhor? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado pelo assunto polêmico de hoje, mas um assunto que está bem claro nas Escrituras e no dom de profecia. Nos dê, Senhor, equilíbrio em todas essas áreas, inclusive nos 8 remédios, 8 gotas de saúde que o Senhor nos revelou para todos vivenciarem uma vida saudável. Nos dê uma noite de sábado na Tua presença, nos dê o Teu perdão e a Tua salvação, pois Te oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.